A treta suprema está decretada, a guerra entre todas as fanbases, todos os fanboys e aquela minoria que simplesmente sabe raciocinar. Pra essa galera não tem guerra não, imagina só brigar por poder de personagem de anime na internet com unhas e dentes e ofensas. Pra falar a real, eu nem queria fazer esse vídeo. Já vi essa discussão tantas vezes que até evitei entrar no assunto por um tempo, mas sempre aparece alguém querendo comparar Goku com os três grandes nomes do anime shonen, Naruto, Luffy e Ichigo. Por isso, recentemente, fiz um vídeo dizendo até onde Naruto chegaria em Dragon Ball, dando o benefício das melhores interpretações possíveis do mangá para Naruto, a mesma coisa com Luffy, e com o Ichigo eu comparei mais com o Goku, e no final do vídeo apenas substituí o Ichigo do começo pelo Goku do começo, e disse o que aconteceria se Ichigo substituísse o Goku dali, onde ele morreria, etc. Mas nesse vídeo vou apresentar uma análise equilibrada e acessível do nível de cada um deles, para acabar de vez com esse debate. E bom, quero dar meus parabéns pra fanbase de Naruto, muitos aceitaram de boa, pra fanbase de One Piece também, mas a fanbase de Bleach foi a que simplesmente deu menos visualização e a mais mal educada. Se você é fã de Bleach, não tô dizendo que você é assim, mas o nível de leiguice e principalmente o nível de educação honestamente decepcionou. No começo do vídeo vou deixar a análise bem clara e no final fazer o que eu faço em alguns vídeos, dar as melhores interpretações e benefícios de dúvidas sobre balões de diálogo para os personagens que são extra Dragon Ball. Porque a intenção não é ser um vídeo de fanboy, o Goku nem ganha algumas lutas aqui no canal, muito menos os personagens de Dragon Ball, então minha intenção não é acolher todo mundo aqui no canal, é simplesmente acolher quem é educado, quem concorda e quem discorda respeitando. Fora isso, existem lugares muito melhores pra nerds revoltados na internet, então vão pra lá ou, sei lá, percam a virgindade que acaba um pouquinho do ódio, beleza? Então vamos começar pelo mais polêmico por ser o mais popular atualmente. Eu peço desculpa sincera aos fãs de One Piece, mas o Chapéu de Palha simplesmente não tem chance contra Goku. E isso não é exagero, galera. Quando Luffy retorna pro arquipélago de Sabaody após o time skip, sua velocidade já está em níveis relativísticos ou até mais, dependendo da interpretação de algumas cenas. Alguns personagens, como o Sanji, conseguem desviar de ataques classificados como velocidade da luz, mesmo quando eles vêm de oponentes como Queen. Isso faz com que a gente possa considerar o Luffy atual como mais rápido que a luz, pelo menos em combate. Então, só pra facilitar, vamos assumir que os três do trio supremo, Luffy, Naruto e Ichigo, são pelo menos mais rápidos que a luz, pra não precisar repetir isso a cada vez, beleza? Eu sei que esses três personagens são bem mais rápidos que a luz, eu assisti Bleach, apesar de muito tempo atrás, mas continuei consumindo conteúdo de Bleach, então tô em dia. One Piece também é o mesmo caso, só que é mais recente na minha memória, e Naruto já assisti 1 milhão de vezes, então, enfim. Mesmo assim, o estudo tá em dia pra este vídeo e pros outros também. E quando a gente fala de destruição mundial e capacidade disso, a gente precisa discutir o tamanho dos mundos, como por exemplo de One Piece, Naruto, e se levarmos a sério algumas falas e mapas, o planeta de One Piece pode ser várias vezes maior que a Terra, o que explicaria a dificuldade de cruzar a Grand Line. Então vamos começar com ele, o Chapéu de Palha. Se a gente for levar ao pé da letra certas declarações, como eu faço às vezes para bufar os personagens de outros universos, como os fãs de Dragon Ball reclamam que eu faço aqui para tentar dar um combate, para dar graça aos vídeos, claro, mesmo que uma obra tenha um power scaling superior à outra, não quer dizer que seja melhor, por isso que brigar por isso é estúpido, mas levando assim ao pé da letra das certas declarações, como aquela do Sengoku, dizendo que o Barba Branca poderia destruir o mundo, esse gigantesco mundo de One Piece, e cruzarmos isso com feitos e escalas de batalha, é possível sim argumentar que o Luffy, após vencer o Kaido, chegou num nível de poder que o colocaria como alguém com poder de destruição estelar, tentando dar aquele benefício da dúvida, beleza? Mas é aí que começa o problema. Os feitos de ataque mais insanos do Luffy mal chegam a nível continental, ou seja, se o planeta de One Piece for mesmo do tamanho do Sol, como algumas teorias sugerem, os ataques do Luffy deveriam ser planetários, no mínimo. É a mesma coisa em Naruto, eu vou falar depois, porque em Naruto, quando eu fiz o vídeo falando de destruir uma vila em Naruto é um país mesmo. Mas enfim, no fim, tudo depende de como você interpreta as falas dos personagens. É como o caso do Madara, Edo, vale a pena pontuar, sendo considerado universal porque ele disse que destruiria tudo no universo. Às vezes é só força de expressão, e a gente precisa saber separar o que é hipérbole e o que não é. De forma mais pé no chão, o Luffy deve estar em um nível planetário em termos de poder de ataque, se considerarmos que o mundo de One Piece é deste tamanho, com multiplicadores de Gear 4 e 5, até dá pra colocá-lo, talvez o Luffy mais overpower anão estelar. Beleza, agora vamos pra Naruto.
O Naruto adulto, especialmente após os eventos do filme The Last e da luta contra Momoshiki, está num nível completamente diferente. O Momoshiki absorveu não só o chakra do Naruto, como também o do Kinshiki. E se formos levar a sério a equivalência com a Kaguya, já que os dois são colocados como ameaças parecidas, eu não concordo, mas é colocado, então o Naruto também está nesse patamar. Esse não é literalmente o auge do Naruto, mas é onde o nível de poder dele é mais demonstrado na prática. Lembrando que a Kaguya recriou dimensões inteiras usando suas esferas da verdade, destruindo planetas e reformando a realidade como bem entendia. E mesmo assim, o Naruto, em meia força, conseguiu enfrentá-la de igual para igual. O próprio Momoshiki só superou o Naruto após usar o famoso macaco de pedra, o golem gigante, e ainda assim precisou de muito esforço. Isso coloca o Naruto, no mínimo, em nível de estrela grande e talvez até em escala de sistema solar, dependendo de como você interpreta o alcance das dimensões destruídas ou recriadas pelos Otsutsuki. Mesmo assim, não dá pra afirmar que o nível daquela dimensão criada por Kaguya, por exemplo, é a mesma coisa que o universo real, até porque manipular algo da sua própria criação é mais fácil do que manipular algo que não é da sua própria criação, porque se eles tivessem poder pra fazer isso, seria muito mais fácil fazer muita coisa na obra, mas como eu falei, vamos dar aqui o benefício da dúvida e upar todo mundo ao máximo possível, até chegar na fanbase que tem muita gente legal, mas também tem os mais raivosos, os nerds, que realmente fazem masturbação pro Ichigo toda noite. Quando falamos do Ichigo, a coisa fica um pouco mais complicada. Ele não é só um Shinigami, ele tem o sangue Quincy, Hollow e até uma ligação espiritual especial com o Rei das Almas, o que o torna um dos personagens mais híbridos e versáteis de toda a ficção shonen. Durante o arco final de Bleach, o vilão Yaharbahra absorveu não só o Rei das Almas, mas também figuras como o Pernida, Gerard Valkyrie e outros com poderes monstruosos. O Rei das Almas era o responsável por manter o equilíbrio entre o mundo humano, a Soul Society e o Ecomundo. Se ele caísse, tudo colapsaria junto e o conceito de vida, como conhecemos, deixaria de existir. Isso pode parecer uma ameaça multiversal, mas na prática, esse colapso seria algo progressivo, não imediato. Ou seja, a destruição de tudo aconteceria com o tempo e não num único golpe. Mesmo assim, Yaharbahra, com todo esse poder, foi derrotado e Ichigo teve papel central nisso, mesmo que em certos momentos o Uryu e o Aizen também tenham ajudado. Então agora vamos escalar Ichigo corretamente. Em termos de poder bruto, dá pra afirmar que o Ichigo escalava ao Yaharbahra, mesmo que ligeiramente abaixo. Seu Bankai final, o Tensa Zangetsu renovado, foi poderoso o suficiente para forçar o Yaharbahra a ativar o Deus Almighty, sua habilidade de ver e alterar todos os futuros possíveis. Mesmo com esse poder quase invencível, Ichigo ainda conseguiu lutar de igual para igual por um tempo, o que mostra um nível absurdo. Mas no fim, a vitória só veio porque o Yaharbahra foi enfraquecido por uma flecha especial feita pelo Uryu, que cancelava todos os poderes do Almighty por alguns segundos. Levando tudo isso em conta, Ichigo pode ser considerado entre nível anão estelar a sistema solar, o suficiente para competir com o Naruto dependendo do contexto e da versão usada de cada um. Lembrando que há uma grande diferença de escala do mundo de Naruto pro mundo de Bleach, One Piece e Dragon Ball, uma grande diferença. Então um personagem universal, solar, multiversal em cada universo tem poderes diferentes, beleza? Mas e o Goku? Vou mostrar pra vocês por que essa comparação é absurda. Eu não vou usar o Goku do Dragon Ball Super por enquanto, beleza? Só o Goku do final do Z, porque já é mais do que suficiente pra demonstrar algo extremamente explícito. No início da saga Z, o Piccolo, ainda inferior ao Goku, destruiu a Lua com um ataque casual. Isso, agora vocês vão entender realmente o power scaling de Dragon Ball, beleza? Esse Piccolo, por exemplo, era muito mais fraco que o Goku Ozaru, do começo de Dragon Ball, 21º torneio de artes marciais. E aquele Piccolo tinha poder para destruir a Lua, e o Goku Ozaru ali só tinha 800 de poder de luta. Depois, na saga dos Saiyajins, o Goku venceu o Vegeta, que tinha um ataque capaz de destruir a Terra inteira. Isso já o coloca no nível planetário com folga, especialmente porque El Mangá legendário de Dragon Ball já dizia que Goku do Dragon Ball clássico, com seu Super Kamehameha de 910 de poder de luta, já poderia também destruir um planeta pequeno, e o Vegeta tinha mais que 20 vezes esse poder, então ele podia destruir muito mais do que a Terra, muito mais. E não só isso, como resistir ao poder de alguém que atacaria neste nível. Em Dragon Ball a lógica é assim, um personagem que dá um soco que destrói um planeta, por exemplo, geralmente
simplesmente recebe um soco que destrói um planeta, só que aguenta. E se o outro tem, por exemplo, 5.000 de poder a menos, já aguenta com muita facilidade e dá aquela limpadinha. No final da saga Freeza, Goku enfrenta alguém que destruiu o planeta Vegeta com um dedo, ainda em sua primeira forma. Usando cálculos como base no tamanho desse planeta, Freeza seria nível anão estelar só nesse ponto, porque a Terra é um planeta hiper pequeno e o planeta Vegeta muito maior. Planeta roubado, planeta bom pra caramba pra se morar, e Goku, em Super Saiyajin, o supera. Lembrando que Freeza tinha feito isso na sua primeira forma. Então beleza, Goku com menos de 1.000 de poder de luta podia destruir a Terra de acordo com o mangá legendário, mas o Freeza tinha 150.000 de poder de luta na primeira forma, e Goku Super Saiyajin tinha 150 milhões de poder de luta. Em Dragon Ball, quando o poder de luta aumenta, dobra, o personagem fica mais do que o dobro de forte, é muito mais. Um personagem de 5.000 é absurdamente mais forte que um de 4.000. Deu pra entender? Então, olha a diferença de um personagem que poderia destruir a Terra, como o Goku, até no próprio mangá, o Piccolo Damao também disse que poderia destruir o mundo, 1.000 pra 150 milhões. Dá pra entender, mais ou menos? Avançando um pouco, Cell é dito ser capaz de destruir um sistema solar inteiro, e pra quem viu a saga Freeza e sabe que Freeza é muito mais fraco que Cell, é muito fácil de aceitar. Goku da saga Cell não chega a esse nível, mas Gohan Super Saiyajin 2 sim, e tanto Goku quanto Vegeta na saga Buu já o superam em poder. Kid Buu consegue destruir planetas em sequência e ameaça galáxias, mesmo que leve um pouco de tempo, e Goku consegue enfrentá-lo com certa paridade. Agora, falando de velocidade, Goku já na saga Freeza era capaz de escapar de ataques de luz como se fossem brincadeira. Há feitos como a Travessia do Inferno que colocam ele em níveis de trilhões de vezes acima da velocidade da luz, o que faz sentido se a gente pensar que em Super, os personagens já são quadrilhões de vezes a velocidade da luz, como descrito pelo próprio site oficial. E quem nega a velocidade da luz nas lutas de Dragon Ball Z, sem precisar avançar muito, realmente é leigo, e eu já expliquei isso no vídeo da diferença de Goku e Saitama ser absurda, que pra quem viu sabe que é um vídeo onde eu monto o cenário de vitória pros dois personagens, mas mostro a velocidade de Dragon Ball. Com isso, já podemos afirmar com segurança que Luffy, Naruto e Ichigo não estão no mesmo nível, e a coisa só piora quando usamos Goku de Dragon Ball Super, e muitas pessoas argumentam com os hacks, como por exemplo, a energia espiritual, o chakra, tudo isso faria com que Goku não pudesse reagir aos ataques de outros animes, mas quando colocamos um anime contra o outro, igualamos as bases, então basicamente a energia viraria a mesma coisa. E mesmo que não virasse, só do tempo de velocidade de Goku ser absurdamente superior a dos outros personagens, quando a luta começasse, em questão de milissegundos a luta terminaria, porque os personagens não teriam tempo de fazer uma sinapse cerebral para poder reagir ao ataque do Goku, entenderam o nível? Acreditei que isso aqui seria óbvio, mas se até aqui o Goku já parecia inalcançável, no Dragon Ball Super ele simplesmente quebra qualquer limite. Agora vamos ver a galera que comentou que Ichigo ou Yahaba iria até o Bills e comparou os deuses de Bleach com os deuses de Dragon Ball como sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Não tô tirando os fãs de Bleach não, nem tô tirando o Ichigo pra merda. Eu gosto muito de Bleach, mas honestamente, se alguém fala que o meu personagem favorito é fraco, mais fraco que outro, eu não tô nem aí. Isso não deveria te afetar diretamente, ao mesmo tempo que se falar que seu time de futebol é uma merda, isso também não tem que te afetar. Seja mais maduro. Inclusive o Goku não é o meu personagem favorito nem de Dragon Ball. Na luta contra Bills, no arco A Batalha dos Deuses, Goku em Super Saiyajin Deus, uma fase inicial para Dragon Ball Super, troca socos com o Deus da Destruição, e cada impacto entre os dois gera ondas de choque que ameaçam destruir o Universo 7 inteiro. E vale lembrar que o Universo 7 é composto por múltiplas galáxias com diversos sistemas solares, incontáveis planetas, céu, inferno, Makai, mundo dos Kaioshins. Se fosse contar assim, seria multiversal para quem fala que o padrão de Bleach é multiversal. Mas enfim, isso já colocaria num feito low multiversal, multiversal baixo. E o mais assustador, esse Goku ainda não tava no auge. Depois dessa luta, o poder do Super Saiyajin Deus foi absorvido pela base do Goku, o que significa que ele se tornou divino até em sua forma mais simples. Por isso que no meu vídeo sobre o Ichigo em Dragon Ball eu disse que o Goku base, o Goku qualquer Goku, poderia vencê-lo por causa disso. Mais pra frente, ele evolui isso com transformações como o Super Saiyajin Blue, o Kaioken empilhado na versão do anime, o mangá não tem isso, mas tem o Blue Full Power, ele multiplica o poder por milhares de vezes depois disso, mas ainda isso nem arranha a superfície do que ele atinge no final da série. E lembra lá no Poder de Luta? Existe um site que chama Perfect Power Level List. Esse site tenta estimar com base em lógica o poder de Goku em cada fase, e ele é feito pelos maiores estudiosos
poderosos de poder de luta de Dragon Ball na comunidade de Power Scaling. E vocês se lembram lá que aquele Goku Super Saiyajin 2 de nível Sistema Solar era considerado bem forte quando dissemos que ele era superior ao Gohan Super Saiyajin 2? A estimativa é que o Goku Super Saiyajin 2, quando lutou contra Vegeta, tinha 6 bilhões de poder de luta. 6 bilhões. Mas não precisa levar isso como oficial, beleza? É uma estimativa. Mas pra mim, essas estimativas, se a gente for contar, faz sentido, mas eu poderia tentar fazer minhas próprias estimativas. Porém, eu não quero perder tanto tempo com isso. Mas 6 bilhões de poder de luta pro Goku de Namekusei, com o Kaioken 2 vezes, que era 180 mil, parecido à forma de Frieza, que já era Solara, que destruiu o planeta Vegeta, é uma disparidade absurda. E como eu falei, em Dragon Ball, a disparidade de poder, um pouquinho pra um pouquinho, já aumenta muito. Por exemplo, o Goku de 180 mil com Kaioken 2 vezes de Namekusei é bem mais forte que o Freeza de 150 mil na primeira forma. Imagina o Goku no Super Saiyajin 2 com 6 bilhões. Agora, vamos olhar o Super Saiyajin Deus. Lembrando que você não precisa acreditar nisso aqui, beleza? Não tô usando isso como argumento. Acho que o argumento até já nem precisa mais. Mas é claro que uma forma é muito mais forte que a outra. Todo mundo que não é leigo em Dragon Ball sabe que o escalonamento é muito grande. Basicamente, o site escala o Goku Super Saiyajin Deus como 6 quadrilhões de poder de luta. Quadrilhões. E ele pode resistir basicamente a quem ataca nesse nível de poder e se mover em velocidades exponencialmente maiores que as formas anteriores, de forma praticamente incalculável. Mas acho que tem algo que eu tô esquecendo. O auge de Goku em Super, até aquele ponto da série, sem considerar o mangá, veio com um instinto superior, inicialmente incompleto, que já era forte o suficiente para lidar com o Jiren até certo ponto, que era o guerreiro mais poderoso do Torneio do Poder e alguém que até superava o próprio Deus da Destruição, e com domínio completo, Goku atinge um estado onde sua mente e corpo reagem por instinto absoluto, ele nem precisa pensar, ele só se move. Isso dá a ele uma vantagem absurda de velocidade e reação, ao ponto de arregaçar os inimigos antes mesmo deles pensarem em atacar, exatamente aquilo que eu tinha falado pra vocês lá no começo, a disparidade de habilidade e tempo de reação. E ainda assim ele continuou evoluindo no mangá depois disso. A verdade é que mesmo que Naruto, Luffy e Ichigo tenham interpretações, dependendo da leitura das obras, universais, isso ainda não seria o suficiente. O Naruto do final de The Last e do arco de Momoshiki já era um monstro. Derrota o Toneri, que podia destruir a Terra e mover a Lua com facilidade, luta contra o Momoshiki fundido, que cria dimensões paralelas com estrelas e luas próprias, tudo isso para encaixar em escalas estelares ou solares. Alguns até forçam uma leitura universal, mas mesmo nesse ápice, ele ainda está anos-luz atrás de Goku do Super. Ichigo, com toda sua linhagem híbrida, se equipara a figuras como o Apelão e a Rabarra, o homem que dominou a vontade do Rei das Almas e podia apagar o futuro. Mas como dito, em Dragon Ball, os personagens têm resistência a hacks temporais, como já foi demonstrado com as duas técnicas diferentes de tempo do Hit, a que ele usou contra Goku e a que ele usou contra o Jiren. Até o próprio Guldo. Dependendo da disparidade de poder, como vimos aqui, uma disparidade grande, os hacks praticamente não funcionam naquele personagem. É como se o Ki anulasse o hack, e isso está claro em Dragon Ball em várias vezes. É muito simples, se você viu Dragon Ball, você lembra de inúmeros exemplos, como alguns que eu dei aqui, mas a grande fraqueza do Ichigo nem é isso, é consistência narrativa. Seus feitos não acompanham o hype, e muita coisa depende de interpretação vaga. Luffy, por sua vez, mesmo com o Gear 5 e o despertar da Hito-Hitonomi, modelo Nika, ainda é um personagem que atua principalmente em escalas continentais ou planetárias quando muito generoso. Ele pode distorcer a realidade ao seu redor, mas isso não se traduz diretamente em poder destrutivo universal ou multiversal. Então, colocando tudo na balança, Luffy é um monstro em seu universo, e Naruto é praticamente um semideus ninja. Ichigo, quando motivado, pode cortar dimensões como se fosse papel, coisa que em Dragon Ball, Super Buu fez gritando. Mas o Goku virou basicamente uma entidade de poder, ele superou deuses normais, absorveu a essência do combate instintivo, sobreviveu a choques multiversais e seguiu evoluindo até o ponto em que nem faz sentido tentar colocá-lo numa escala humana ou física, mesmo com as melhores versões de Naruto, Luffy e Ichigo. Goku não só venceria, ele faria isso com facilidade antes deles perceberem o que aconteceu. Seria uma luta em que, em um estalar de dedos, tudo acabaria, zero dificuldade, zero esforço. Isso não é pra rebaixar nenhuma obra, é só pra mostrar pra vocês que cada obra tem o seu nível de poder. Não dá pra lidar com um personagem muito mais forte, muito mais rápido e com um Ki que basicamente anula qualquer tipo de hack, como em Dragon Ball já é mostrado inúmeras vezes. Enfim, galera.
esse debate nem era pra existir, não quer dizer que uma obra é melhor do que a outra, só que eu sei que muita gente aí vai tretar nos comentários e podem tretar porque nesse vídeo aqui, pelo bem da minha sanidade mental, eu devo ler os comentários só nas primeiras 24 horas e é isso, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever, chegamos a 400 mil inscritos. Se você for educado, se inscreva, se você não for educado, pode assistir outro canal e é isso, galera. Muito obrigado pela inscrição, pelo hypar, pelo apoio de vocês, fico por aqui e não se esqueça de assistir ao vídeo que tá na tela porque você pode gostar. Fui!